Olá, gostaria de ler um texto com vocês que se encontra em Números, capítulo 21, a partir do verso 4 até o verso 9, que diz assim, falando do povo que saiu do Egito, liderado por Moisés, rumo à terra prometida, e diz o texto, partiram eles do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Eles estavam se referindo ao maná que Deus mandava fielmente. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Muito bem. Então esse texto narra quando o povo sai do Egito, e ali, quando eles já tinham passado o Mar Vermelho, o povo foi para Moisés reclamando contra Deus e contra Moisés. E falando que eles não tinham água, e esse pão, que era o maná que Deus mandava, eles estavam detestando aquilo tudo. Deus, nesse momento, manda serpentes ardentes no meio do povo, serpentes venenosas. E essas serpentes eram tão venenosas que aquelas pessoas eram picadas e dali um pouco morriam. Quando o povo viu o que estava acontecendo, eles correram lá para Moisés e disseram, Moisés, reconhecemos, nós pecamos contra você, contra Deus, faz alguma coisa para a gente, Moisés. Moisés orou ao Senhor, e o Senhor disse assim, Moisés, você faça o seguinte, faça uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todo aquele que for mordido pela serpente, mas olhar para a serpente de bronze nessa haste, viverá e não morrerá. E foi isso que aconteceu. Moisés fez uma serpente de bronze, colocou numa haste, e todo aquele que tinha sido picado por alguma serpente venenosa, ele olhava para aquela haste e não morria. Não foram todos que fizeram. A Bíblia diz, aqueles que olharam. Mas aqueles que deixaram de olhar para a picada da serpente e olharam para a serpente de bronze, eles sobreviveram. Capítulo 3 de João, Jesus conversando com Nicodemos, ele diz assim para Nicodemos, ele se refere a esse momento. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus estava dizendo? Ser levantado. Dele ser levantado na cruz. Jesus estava se referindo ao sacrifício dele na cruz. Que da mesma forma que Moisés levantou uma serpente numa haste, ele estava dizendo que aquele episódio lá tinha uma conexão com aquilo que ia acontecer com ele. E naquele episódio, as pessoas que olharam para aquela serpente de bronze, eles sobreviveram, não morreram. Vamos voltar lá no tempo de Moisés? Quando Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste, não era uma coisa solta, não era um improviso da parte de Deus. Mas Deus está fazendo tudo, apontando para o Filho dele, Jesus Cristo. Então quando ele manda para Moisés fazer uma serpente, isso tem a ver com o momento que o mundo vive hoje, no meio dessa pandemia de coronavírus, nesse momento de quarentena. O que estava acontecendo? O povo murmurou e Deus enviou uma praga. Serpentes venenosas. O problema do povo naquele momento eram as venenosas. Porque quando eram picados, dali um pouco o veneno entrava na corrente sanguínea e fazia o efeito daquele veneno e a pessoa morria. E muita gente morreu. Esse era o grande problema que eles tinham ali. Isso era a praga, era o flagelo que estava afligindo o povo naquele momento. E Deus curiosamente falou assim, Moisés, faça um animal de bronze. Que animal? Uma serpente. Exatamente o mal que eles estavam sofrendo. Por que bronze? Bronze na Bíblia tem a ver com julgamento. No tabernáculo, no templo, existia um altar de bronze, que era onde o povo trazia o sacrifício, porque ali em figura o pecado estava sendo julgado. Então Deus manda fazer uma serpente, que era exatamente o flagelo que eles estavam sofrendo, que essa serpente fosse de bronze, que tinha a ver com julgamento, e agora ele manda que Moisés levante essa serpente numa haste. Símbolo da medicina é uma haste com uma serpente enrolada, vem daí.
Porque no momento que aquelas pessoas picadas pelas serpentes olhavam para aquela haste, com aquela serpente de bronze em cima, eles eram curados. Notem que existiam duas opções. Quando Moisés falou ao povo, falou assim, olha, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, eu vou fazer aqui uma serpente, eu vou erguer serpente, se vocês olharem, vocês viverão. E a Bíblia diz, aqueles que olharam. Quando diz aqueles, significa que outros não olharam. Aqueles que não olharam para a serpente estavam olhando para onde, hein? Obviamente, para a picada que eles receberam. Estava ali, no tornozelo, estava ali na sua perna, na sua canela ou qualquer outro lugar, mas ali existia sangue, ali existia perfurações da mordida da serpente. Ali devia estar inchado, ali devia estar dolorido, e ali era por onde entrou o veneno. Então muitos estavam olhando para lá no lugar de olhar para a serpente, muitos estavam olhando para a sua picada e não estavam olhando para a serpente. Estes morreram. Mas aqueles que deixaram de olhar para a sua picada, para a sua vermelhidão, para o seu sangramento e olharam para a serpente de bronze, eles viveram. Vamos trazer agora para Jesus, como Jesus disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus foi para a cruz, eu digo a você, meu irmão, ele foi por dois motivos. Porque na cruz Jesus derramou o seu sangue. E na cruz o corpo de Jesus foi moído. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados, nos purifica de todos os pecados. Para que haja perdão de pecados é necessário derramamento de sangue. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João falou quando viu Jesus passar. Então na cruz, Jesus perdoa todos os meus pecados. Segunda coisa, quando Jesus sobe na cruz, ele leva todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, coronavírus inclusive. Isaías 53, a partir do verso 5 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Dores e enfermidades. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, como diz uma outra versão. Notem. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O corpo de Jesus foi moído na cruz. E pela sua moedura, sangue foi vertido. O sangue me perdoou transgressões, iniquidades e pecados. Só que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Na outra tradução, pelo seu flagelo, pelos seus açoites. Jesus foi açoitado, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, escarrado, esmurrado, bateram com uma cana na sua coroa de espinhos. A Bíblia diz lá em capítulo 52 de Isaías que ele estava deformado, ele não parecia um ser humano. Era sangue por todos os lados. O corpo de Jesus foi moído naquele local, mas a Bíblia é clara em dizer que pelo seu sangue eu fui perdoado, mas pelos seus açoites eu fui sarado. Jesus levou na cruz, como diz a Bíblia, todas as minhas enfermidades e dores. Salmo 103, verso 3. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Vamos voltar lá para o deserto? Moisés, disse Deus, faça uma serpente, exatamente a imagem do flagelo que eles estavam sofrendo. Moisés, essa serpente tem que ser de bronze, porque remete a julgamento. E coloca numa haste e ergue. Jesus vai para a cruz. E como eu disse aqui, ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus levou todas as enfermidades. Jesus levou o coronavírus. Como Jesus levou o câncer. Como Jesus levou a AIDS. Ou qualquer problema que um físico de um corpo humano pode sofrer. Ele levou tudo. Aquele povo lá no deserto, eles estavam olhando naquela haste a imagem de uma serpente, exatamente o problema que eles estavam sofrendo. Então o que estava acontecendo ali? Deus estava falando para Moisés o seguinte, Moisés, faz essa serpente de bronze,
Porque esse povo vai olhar para a cruz e vai olhar que aquele mal, aquele flagelo que os está afligindo agora, aquela enfermidade, aquela doença, aquele mal, ele está na cruz, já foi colocado na cruz. Então, quando eles olhavam para aquela haste com aquela serpente, eles estavam olhando que o seu mal estava na cruz. Bronze. Na cruz, o seu mal, a serpente, estava sendo julgado. Jesus, quando eu olho para Jesus na cruz, eu tenho que olhar que as minhas dores e as minhas enfermidades, elas não estão mais aqui, elas estão ali, na cruz de Cristo. Eu tenho que olhar que as minhas dores e as minhas enfermidades, elas estão lá em Cristo, sendo, ou melhor, foram julgadas. O sacrifício que me traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele, Jesus, eu fui sarado. Aquele povo tinha que olhar não para a picada da serpente que lá no seu tornozelo, eles tinham que olhar para aquela haste. Os que não fizeram isso não sobreviveram, mas os que olharam para aquela cruz, cuja serpente que os mordera estava ali representada, entendendo que ali estava recebendo o julgamento o seu mal, e que ali eles estavam recebendo a cura por olhar para aquela cruz, não por fazer nada, mas por olhar. Assim como Moisés levantou a serpente em deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ele levou todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu fui curado. O que eu quero te dizer? Qualquer mal que te aflige, dor e enfermidade, você tem duas alternativas. Você olha para ela, você olha para o sintoma, você olha para as consequências, você olha para a sua dor, para o seu sofrimento, você olha para aquilo que você já caminhou, ou você olha para a cruz e olha o seu mal sendo julgado no corpo de Jesus, como diz a Bíblia. Olhar para mim sereis salvos, diz Isaías. O que eu estou falando aqui? O que eu quero colocar aqui? Que nada está acontecendo, que você não tem mal algum, que você não sente nada, que eu não sinto nada. Absolutamente. Não tenho essa pretensão, nem o direito. O que eu estou falando aqui é o que a Bíblia diz. E aí, meu irmão, eu te coloco aí num desafio de, nesse momento, onde você eventualmente passa por uma grande aflição, como o mundo passa aqui em março de 2020, nesse momento, para você olhar, colocar o seu foco na cruz de Cristo. O que eu quero que você confie, o meu desafio para você, é que nesses momentos você tenha como verdade aquilo que Deus diz. Eu citei aqui as Escrituras, eu citei aqui promessas. Eu quero que você tenha esse exercício, não de fazer nada. Esses momentos de sofrimento, de dor, de enfermidade, Deus não está exigindo que você prove nada para Ele. Não precisa se entristecer porque você acha que a sua fé é pequena e que você não consegue a sua bênção porque você não tem fé. Então, peraí, a fé está te atrapalhando, é isso? Não, irmão. A fé, ela não precisa ser grande. Precisa ser o tamanho de um grão de mostarda. Mas eu quero que nesse momento, no lugar de fazer alguma coisa, eu estou desafiando pela palavra de Deus a olhar para a cruz de Cristo. Todas as suas dores e enfermidades e os seus pecados foram projetados nele. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então te desafio a você olhar para a cruz e olhar para o presente vírus que assola o mundo inteiro. O coronavírus a gente não conhecia, Jesus já. O coronavírus não está no nosso organismo, ele está na cruz. Aquelas pessoas olharam para a serpente que os afligia, não no seu calcanhar, mas eles olharam para a cruz. Então, olhe para a cruz. O coronavírus já foi lá. Meu irmão, cidadão, tenha cuidado, respeite os decretos, as orientações, respeite as pessoas que estão ao seu lado. Não é momento nem lugar para valentia. Então, é um momento onde cada um deve exercer o seu papel em termos de cidadania.
Muitas coisas são orientadas do que se tem que fazer ou deixar de fazer. Perfeito. É bom ter hábitos saudáveis. Mas a sua confiança não deve estar nos seus hábitos de higiene. A sua confiança tem que estar na cruz de Cristo. A sua confiança tem que estar naquele que levou as nossas dores e enfermidades e todos os inimigos da sua paz. Guarde o seu coração. Sabe como é que você guarda o seu coração? Abasteça ele com um bom mantimento. Teu corpo vai ser beneficiado se você tiver uma boa dieta. Ao contrário, você vai passar mal. Você não vai ter bem-estar. Teu coração, dependendo daquilo que você traz para dentro dele, vai te dar paz. Olhe para o lugar certo. Você está no lugar privilegiado. Você está nas mãos do Senhor Jesus. Tal qual Jesus é, somos nós nesse mundo. Irmão, continue a sua vida com os cuidados que são necessários, mas saiba que esse mal Jesus já conhecia e levou na cruz. É uma arma preparada. Isaías fala que toda arma preparada contra ti não prosperará. As armas existem e elas nos atingem, mas não prosperam. Confie nisso. Fica com essa palavra e olha para aquilo que Deus tem de promessas. Muito mais importante do que notícias ruins. Nesse momento onde a gente está sendo torpedeado por todos os lados de notícias tristes, pesadas, muitas delas até falsas, olha para as promessas que Deus tem para você. Jesus veio te colocar num novo pacto, onde Ele é o garantidor das bênçãos prometidas a Abraão. Deus te abençoe.